aquele que não veio para glorificar a Deus. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando nós convidamos a Ele para ter liberdade de operar dentro de nós. Eu estava, assim que cheguei aqui, dobrei os meus joelhos e eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Deus, nós precisamos voltar a ter um coração puro diante do Senhor. Sabe o que é um coração puro? É o coração de uma criança que você fere, você bate e poucos minutos depois aquela criança está com um sorriso no rosto para você. E quando Deus falava isso comigo aqui em cima, Deus mandava eu dizer para a igreja essa noite que hoje Ele traz um tempo de alegria sobre o teu rosto. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui hoje, irmãos. Vamos louvar e adorar a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Perdão, queridos. 1 Reis, 2 Reis, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo de número 8. Se você quiser em reverência à palavra de Deus, se colocar de pé, fique à vontade. Mas não deixa de dar glória não. Se tem uma coisa que Jesus ama é ouvir esse barulho aí. Esse barulho contagia o céu e alegra o Espírito de Deus. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei da Síria, o rei de Israel, havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que tu rasgaste as tuas vestes? Então envia o homem a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então disse o profeta: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Coloque a Bíblia sobre o seu banco, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos mais uma vez porque tu tens sido misericordioso conosco nesta casa, Jesus. Senhor, tu tens sido o nosso Deus, o nosso pão de cada dia. Tu tens sido o nosso socorro presente no dia da angústia. Tu tens sido o Deus que nos sustenta debaixo da tua destra poderosa. Senhor, nós já ouvimos louvores maravilhosos aqui. Nós ouvimos palavras, testemunhos poderosos aqui. Senhor, e nós queremos ter a ousadia mais uma vez, Pai, de entrar em teu santuário e de pedir ao Senhor que mais uma vez se revele a nós de uma forma especial. Senhor, porque esta casa é tua, esta igreja é tua, este povo é teu. Senhor, e essa noite nós queremos ter a ousadia de pedir ao Senhor, Pai querido, que por mais uma vez nos dê, Senhor, esta intimidade, Pai querido, de sermos transformados essa noite pelo poder da tua palavra. Senhor, aonde houver um enfermo aqui essa noite, aonde houver um caroço no seio, no útero, no sangue, aonde houver uma célula cancerística aqui essa noite, aonde houver um vírus da AIDS aqui essa noite, aonde houver um tumor sendo gerado em qualquer parte do corpo da tua igreja, nós, na autoridade do teu Espírito Santo, damos uma ordem agora que todo mal bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém? Tome o seu assento, por favor.
Irmãos, estava meditando nesta palavra e Deus me mostrou neste versículo que nós acabamos de ler algo muito forte para nós podermos tomar posse de uma grande vitória da parte de Deus. Nós temos visto nesses últimos dias, se você puder tirar um dia só, ou uma hora só do seu dia, sair da sua casa e entrar dentro de um leito de hospital, você vai se deparar com situações que você vai olhar para você e vai dizer: Deus, muito obrigado porque eu ainda tenho saúde. Os hospitais estão superlotados, porque as pessoas, infelizmente, irmãos, têm sido omitidas por vários tipos de doenças. Doenças no qual para a medicina não tem mais jeito. Mas as pessoas vão em busca de recurso para poder viver mais um tempo sobre a terra. E este versículo que nós lemos trata da história de um homem por nome de Naamã. Este homem, ele era um homem muito importante na sociedade de Israel. A Síria toda conhecia este homem por nome de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um homem que tinha grandes estratégias de guerra. Era um homem que, quando preparava o seu exército para conquistar alguma coisa, ele preparava e montava as suas estratégias, e elas todas traziam o resultado que ele precisava para o rei da Síria. Naamã foi um homem que conquistou glória para o rei da Síria. Foi um homem a qual que nos momentos mais difíceis do reinado do rei da Síria, ele conseguiu erguer a bandeira da vitória para aquela nação. E a Bíblia nos diz que esse mesmo rei decide invadir Israel, saquear o povo de Israel e levar algumas riquezas que havia em Israel para o rei da Síria. E a Bíblia diz que no meio desta batalha que houve, uma das filhas de Israel foi levada como escrava para o exército do rei da Síria, juntamente com alguns pertences que foram consagrados a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Naamã leva esta mulher para servir a sua casa, para servir a sua esposa, a Bíblia diz que um determinado dia esse chefe dos exércitos entra em seus aposentos, vai tomar um belo banho, e quando ele tira a sua roupa, ele descobre que ele carregava a partir daquele momento uma doença chamada lepra. Olha para o seu irmão e diga para ele: a doença, fala para ele, diga assim: a doença que Naamã carregava era a lepra. A lepra naquela época era uma doença que afastava a pessoa da sociedade, porque não havia recursos medicinais para que curasse aquela enfermidade. Algumas dessas enfermidades, as pessoas que tinham ela sobre o seu corpo, era afastado do meio do arraial, e muitas delas se humilhava diante de Deus na cinza com um pequeno pedaço de caco de telha, e começava a se coçar, porque era uma doença que naquela época, se alguém ficasse próximo ou estivesse algum contato, também era contaminado com ela. E quando Naamã descobre que ele estava leproso, a primeira coisa que aconteceu com ele foi bater nele um sentimento de angústia e de tristeza na sua alma. Mas ele não sabia que Deus, ele tem várias formas de trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes a gente fica questionando por que algumas coisas acontecem conosco. Poderia acontecer com outras pessoas, mas Deus permite acontecer justamente conosco. E muitas das vezes nós dizemos: Deus, por que este mal está sobrevindo sobre a minha vida? E nós queremos uma resposta de Deus e parece que Deus não vai nos responder. Nós queremos até mesmo colocar Deus numa parede e dizer: Deus, fala comigo, porque eu preciso de uma
Mas dê uma olhada para o seu irmão como homem de Deus e diga para ele assim: quando as coisas estiverem complicadas na sua vida, fala para ele: este não é o melhor momento para você questionar. Porque até no meio das complicações, o nosso Deus tem um sinal de milagre. Não, irmão, você não entendeu, senão você aplaudia bem forte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sei que estou diante de um povo que tem vários problemas aqui apresentados hoje diante de Deus. Talvez você quer até me contar o que está acontecendo na sua vida, mas não precisa me contar nada. Porque eu não posso fazer nada por você e nem por mim. Mas nós estamos diante de um Deus que criou os céus e a terra. E não precisou muito, ele disse que através da sua palavra: haja céu e houve céu. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja seres viventes, e começou tudo a se formar, porque a palavra dele há poder. Mas esse chefe dos exércitos do rei da Síria se angustia porque descobriu que estava com uma doença que não tinha cura. E ele então chega até diante do rei e diz: rei, eu preciso contar para você o que está acontecendo comigo. Quando nós estamos passando um momento difícil da nossa vida, nós, ao invés de falarmos diretamente com Deus, nós queremos dividir o nosso problema com alguém. Nós queremos contar para alguém, porque na esperança de que essa pessoa consiga fazer alguma coisa por nós. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele eleva os seus olhos para os montes. Ele conta o seu problema para Deus, porque de lá nos vem o socorro para a nossa vida. Mas ele decide contar para o seu rei, e o rei ouve a história dele. E a Bíblia diz que aquele rei começa a ficar preocupado. Por quê, irmão? Porque Naamã era quem conquistava as vitórias do rei. E agora imagina, o homem que era referência no meio das guerras, agora está doente, leproso, não vai poder mais tomar a frente das batalhas. Mas o rei da Síria ouviu dizer que no meio do povo de Israel havia um homem por nome de Eliseu, que o Espírito de Deus era com ele. Aí então, aquela criança que foi levada como escravo para a casa do rei, a Bíblia diz que ela narra essa história para Naamã e diz: olha, meu senhor, não é querendo entrar nessa história, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Essa enfermidade tem cura sim. Mas como, menina? Porque não tem cura sim. Mas como que eu vou ser curado dessa enfermidade? Aí ela diz: olha, eu não sei se o senhor crê, mas na minha cidade tem um profeta por nome de Eliseu, que o Espírito de Deus é na vida dele. E se ele colocar as mãos sobre ti, tu ficará curado da tua lepra. Você não entendeu, senão você já tinha dado um glória aí, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aquilo que você precisa hoje. Aquilo que você precisa hoje, não é amanhã, é hoje. Para Deus, pode acontecer agora. Pode acontecer nesse exato momento, do jeito que você está. Porque eu creio nesse Deus que está nesta palavra. Aleluia. A Bíblia nos diz que esse rei decide então ir à presença desse profeta. Quando ele vai se aproximando da casa deste profeta, Deus já havia revelado para o profeta o que Naamã precisava. Mas Naamã queria ter aquele bate-papo com o profeta. Naamã queria descer da sua carruagem e queria que o profeta se curvasse diante das estrelas que ele carregava sobre os seus ombros. Diante da posição social que ele ocupava, ele queria que o homem de Deus se prestasse homenagem a ele. Irmãos, quando o homem é de Deus mesmo, ele só ouve a voz de Deus e a autoridade que está sobre ele.
Naamã chega na porta da casa do profeta. Leva prata, leva ouro, leva bronze e leva tudo que é de riqueza que você imaginar, ele levou para o profeta. Na esperança de que esse profeta, através daquele ouro, daquela prata, daquela riqueza toda, fosse uma forma de pagamento pela cura que ele iria fazer à sua vida. A minha Bíblia diz que o meu Jesus, para curar, ele não te cobra nenhum centavo. Mas tem uma forma para você atrair a presença dele para a sua vida e para você ser curado. Sabe qual é? Reconhecendo que ele é Deus. É o único pagamento que ele pede para mim e para você. É que nós reconhecemos que ele é grande, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode fazer aquilo que eu e você precisamos. Mas Naamã não. Naamã não queria deixar de lado o seu orgulho, não queria deixar de lado o seu prestígio e nem muito menos a sua posição diante do povo. Quando ele desce na porta do profeta, para com sua carruagem, ele diz assim: agora o profeta vai sair para me encontrar. O profeta chega para Geazi, o seu servo, e diz assim: Geazi, diga para Naamã voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Ele passou por um rio chamado Jordão. Diga para ele que o Deus Criador dos céus e da terra disse que é para ele mergulhar 7 vezes nas águas, que ele será curado da sua lepra. Olha a simplicidade de Deus, irmão. Deus só queria que Naamã cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta de Deus. Aí Naamã olha para aquela resposta que o profeta mandou para ele. Ele diz assim: peraí, está tudo errado. Ele nem veio aqui falar comigo. Ele nem sequer colocou as mãos sobre mim. Eu vou ouvir uma voz para ir até o Jordão, porque lá eu vou ser curado da minha lepra. Não! Ele se enfureceu naquele momento, virou a carruagem e foi embora. E no meio da caminhada, o Espírito de Deus usou novamente o seu servo para falar com ele. Porque, irmão, não existe segredo para receber milagre de Deus. Nós não precisamos enfeitar muito para receber milagre de Deus. Você acha que Deus não ouviu o que você falou com ele em pensamento esse dia? Você acha que Deus não conhece o que você está passando? Conhece. Mas Deus só queria que você viesse hoje aqui para que você estivesse mais perto dele. Para que ele possa te abraçar como o amor de um pai. Para que ele possa te perdoar. Alamassúria, Candarai, Axé. Porque existe uma unção de Deus liberada para nós essa noite. E se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos sair daqui hoje com respostas de oração da parte do Senhor. Quando Naamã está voltando para o seu aposento, a Bíblia diz que o seu servo fala para ele: meu senhor, permita-me lhe dizer uma coisa. Pode falar, meu servo. Se ele te mandasse fazer outra coisa, você não faria? Sim, faria. Mas ele não te pediu muita coisa não, ele disse para você mergulhar só 7 vezes nas águas. Rapaz, se arrisca nessas águas, vai lá, eu vou com o senhor, eu vou entrar na água com o senhor, ninguém vai ver não. Quem sabe você recebeu um convite hoje para vir a esta casa, e lá na sua casa você disse: eu não vou não, porque eu estou cansado de ouvir essas coisas, já fui em muitos lugares, já bati em muitas portas e nada melhorou na minha vida, nada mudou na minha vida, eu não quero ir lá hoje não. Tem pessoas que não vieram, irmão, e por não ter vindo, perdeu a bênção, porque aqueles que vieram não vão sair daqui de mão sozinha, porque o Espírito de Deus vai colocar aquilo que você precisa. Aleluia! Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Eu sinto Jesus aqui, irmãos. Aleluia! Aí então ele decide ir até o Jordão para mergulhar 7 vezes. A Bíblia diz que ele mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e ele olhava para ele e via ele leproso. Quem sabe no 6º mergulho dele, ele falou: agora eu vou levantar curado.
Mas o profeta disse que era 7. Diga comigo, 7 vezes. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quantas vezes você veio aqui neste culto? Uma? É a primeira vez? É a segunda vez? Tem gente que já veio um ano inteiro, irmão. E é um ano inteiro contando vitória. Eu só digo para você uma coisa para edificar a tua fé. A Bíblia diz que o profeta deu uma ordem para que mergulhasse 7 vezes. No 6º mergulho que Naamã deu, ele pensou: agora eu saio curado. Ele desanimou de novo, porque o profeta disse que era 7 mergulhos sobre o Rio Jordão. E a Bíblia diz que eram as piores águas que havia naquela região, eram as águas do Jordão. Porque existiam outros rios, como o rio de Damasco, que a água era cristalina. Você mergulhava, você enxergava o fundo. Mas a do Jordão não, a água era barrenta, suja. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós, através dessa palavra essa noite? Que não importa como nós estamos hoje diante dele. Não importa se você chegou aqui sujo. Não importa se você chegou aqui rasgado. Não importa se você chegou aqui hoje humilhado. Não importa se você chegou aqui hoje doente. Para Jesus não importa. Para Jesus não importa se você é presidente. Não importa se você ocupa algum cargo eclesiástico. Para Jesus não importa se você tem posição social ou não. Para Jesus só importa uma coisa: se o seu coração está aberto para receber a palavra dele. Quando Naamã reconheceu que o milagre dele não dependia da sua posição, e sim de obedecer à voz de Deus, a Bíblia diz que quando ele mergulhou a 7ª vez, que ele levanta, a doença desapareceu do seu corpo e o nome de Jesus foi glorificado. Talvez você vai dizer para mim assim: irmão William, você não está entendendo a minha situação. Eu já estou desenganado pela medicina. A minha prima está desenganada pela medicina, está na fase terminal do câncer. E quando foi hoje no grupo da família, Deus me deu uma palavra para dizer para ela. E quando Deus colocou aquela palavra em meu coração, irmãos, eu senti o meu corpo pegar fogo da planta dos pés até a cabeça. Eu disse: Jesus, eu não vou falar isso porque ela está em fase terminal. E Deus disse: eu quero que você fala. E eu, dentro da van, vindo embora, eu escrevi a mensagem. Eu disse: se você crê, a Bíblia diz que há esperança para a árvore, que mesmo sendo arrancada as suas raízes sendo lançadas ao fogo, a Bíblia diz que com o cheiro das águas, ela vai voltar a ter vida. Você não entendeu, irmão? Senão você estava dando glória ao nome de Jesus. Deus diz para você nessa noite: não importa como você chegou aqui essa noite, você não vai sair da mesma forma, porque o Espírito de Deus renova as nossas forças essa noite. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, eu sinto uma brisa do Espírito de Deus aqui. Aleluia. Mas nós temos que aprender a dar o primeiro passo para Deus. O maior milagre que Deus quer nos dar essa noite, irmão, não é uma cura física, porque isso Ele faz todos os dias e toda hora. O maior milagre que Deus quer nos dar aqui essa noite não é carro, não é empresa, não é conta bancária cheia, não. O maior milagre que Deus quer me dar e quer te dar aqui essa noite é a salvação eterna. Que salvação é essa, irmão William, que você está falando? A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que estavam doentes espiritualmente. A Bíblia diz que só uma forma de nós entrarmos no céu
A Bíblia diz que é confessando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas eu creio em Deus. Desde criança eu fui instruído a crer em Deus. Crer em Deus todo mundo crê. Mas a Bíblia diz que aquele que não me confessar diante dos homens que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, este não entrará no céu chamado céu de glória. Para eu e você morar no céu, nós temos que confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro milagre que Deus quer fazer aqui essa noite. Porque se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, e confessar diante dos homens que Ele é o nosso Salvador, nós garantimos o nosso passaporte para o céu. Mas se nós não confessarmos, nós vamos garantir o nosso passaporte para o inferno. E o inferno é real. Quantos vieram dispostos para receber algo de Deus aqui? Você veio mesmo disposto para receber? Então abaixa a sua mão. Quantos que estão aqui essa noite que ouviu esta palavra e que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Equipe de louvor, por favor, se prepara aí aquele louvor. Jesus quer curar a nossa alma. Nós queremos tanto que o Senhor nos perdoa, mas nós precisamos aprender a perdoar. Nós queremos tanto que Jesus nos dê alguma coisa, mas a gente não quer socorrer aquele que está do nosso lado. Mas eu venho aqui essa noite primeiro te oferecer a salvação eterna. Pastor, o que eu devo fazer para aceitar a Jesus? É simples. É só levantar a sua mão e dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Não estou te convidando a ser crente. Estou te convidando a ter direito de vida eterna. O resto quem vai fazer na sua vida é Jesus. Tem alguém para Jesus essa noite? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você fala assim: pastor, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Para a gente saber se uma laranja é doce ou azeda, a gente tem que chupar a laranja. Não tem como eu dizer que a laranja é azeda se eu não experimentar ela. Não tem como eu dizer que ela é doce se eu não experimentar ela. Para mim saber se Jesus vai mudar mesmo a minha vida, eu preciso experimentar Jesus. Se tiver, saia do seu lugar que eu quero orar por você aqui agora. Se não tiver, que Deus lhe